Olha só, em 2002, uma peça de teatro estreou lá em Buenos Aires com um título que parecia bem simples: Las Polacas. Mas por trás desse nome se escondia um dos segredos mais sombrios da história da Argentina. O nome pode até soar inocente, mas a história é qualquer coisa menos isso. Então, fica a pergunta: o que esse nome realmente quer dizer? Afinal, quem eram essas polacas? Para a gente entender isso, a gente vai precisar mergulhar numa história contada assim em pedaços. Uma história que liga o palco do teatro a um passado bem doloroso. Bom, tudo começa com essa trilogia de peças da dramaturga argentina Patrícia Soares. E olha que interessante, ela não conta uma história linear, retinha, sabe? Do começo ao fim. Pelo contrário, ela entrega pra gente uma espécie de quebra-cabeça narrativo e a gente vai montando peça por peça. Essa trilogia tem 3 peças. A primeira é Histórias de Huesos, depois vem El Ardid de las Viejas e, por último, La Varsóvia. À primeira vista, cada uma parece uma história separada, independente, mas quando a gente junta as 3, aí a mágica acontece. Elas revelam uma história muito, mas muito maior e bem mais sombria do que a gente poderia imaginar. E aí, quando a gente olha mais de perto, uma coisa curiosa começa a aparecer. Certos tipos de personagens, arquétipos mesmo, ficam se repetindo nas peças. Tem sempre o importador, um cara que está procurando uma noiva, tem a casamenteira, que meio que ajeita o negócio, e, claro, a jovem noiva, que é atraída por aquela promessa de uma vida nova, melhor. São essas repetições que são as pistas, sabe? Elas estão ali para mostrar que a gente está vendo a mesma história trágica, só que de ângulos diferentes. É como se fosse um mosaico, né? Cada peça é um pedacinho que sozinho conta uma historinha. Mas quando a gente junta tudo, elas formam o quadro completo. E aí sim, revelam a verdade por trás da ficção. E para a gente entender essa verdade, a gente precisa conhecer quem está por trás de tudo isso. E é aqui que entra em cena a mente por trás de Las Polacas, a dramaturga Patrícia Soares. Porque o método de trabalho dela, ele é a chave para desvendar tudo. Olha, a Soares não é uma escritora qualquer, não. Ela tem formação em antropologia e psicologia. E o trabalho dela é conhecido por ser assim muito bem pesquisado, nos mínimos detalhes. Ela não é do tipo que só inventa histórias. Ela literalmente escava essas histórias do passado. Isso é algo que a própria Soares confirma. Ela diz: há muito material histórico em minhas obras. Eu pesquiso para escrever. É isso. Ela age quase como uma detetive que transforma o que descobre em teatro. Não é só ficção, entende? É a dramatização de fatos reais. E o objetivo dela não é fazer um dramalhão para todo mundo chorar. Não. A ideia é nos fazer encarar a história de frente, de uma forma bem crua, direta, mas ao mesmo tempo poética. E a história que ela desenterrou para Las Polacas, bom, é um dos segredos mais pesados da Argentina. Então, é agora que a gente junta as pontas. A ficção do teatro e a realidade nua e crua da história. Para isso, vamos ter que voltar um pouco no tempo. Imagina só, virada do século XX. A Argentina era a terra da promessa. Buenos Aires, então, era chamada de a Paris da América do Sul. Um lugar que brilhava, sabe, pura riqueza, modernidade. E isso atraiu milhões de imigrantes europeus, todo mundo buscando uma vida melhor. Só que por trás dessa promessa toda, a realidade era bem diferente. Era brutal. O sonho que vendiam era de que tinha ouro nas ruas, uma vida fácil, mas a realidade para muita gente era miséria, exploração e um submundo super cruel que se alimentava justamente do desespero de que era mais vulnerável. É exatamente nesse cenário que o verdadeiro significado de Las Polacas aparece. O nome histórico para isso é Trata de Blancas. Era basicamente uma rede de tráfico humano. Uma rede criminosa que enganou milhares de mulheres judias, muito jovens, que vinham principalmente da Polônia e da Rússia. A promessa era de casamento, uma vida boa na Argentina, mas a verdade? Elas estavam sendo vendidas para a escravidão sexual. E a escala disso é assustadora. A gente está falando de redes internacionais. Para se ter uma ideia, uma única organização dessas traficou, estima-se, mais de 3 mil mulheres. Isso não era um grupinho qualquer marginal, era uma indústria do crime, gigante e muito poderosa. E essa organização tinha nome, Zwi Migdal. Era esse o grupo que mandava e desmandava, operando quase sem ser punido, controlando a vida de milhares de mulheres. Lembra do importador, dos maridos das peças da Soares? Pois é, eram eles.
Eram representações dos homens da Zuimigda. E é aí que a gente volta para o título da peça. Polaca, ou seja, mulher polonesa, virou uma gíria na Argentina daquela época. Um termo pejorativo, um eufemismo, para se referir a qualquer mulher judia da Europa Oriental que era forçada a se prostituir. Não importava nem se ela era polonesa de verdade. Então, o título da trilogia não fala de nacionalidade, fala dessa história terrível de exploração. Ok, mas por que trazer uma história tão horrível assim para o palco? Qual é a importância, qual é o poder do trabalho da Soares? Bom, a própria Soares explica, a ideia não era fazer um drama sentimental, era pegar esse material histórico e confrontá-lo diretamente, sabe? Dar uma reviravolta nele para revelar a verdade, sem floreios, sem melodrama. E é esse o grande legado da obra. Las Polacas dá voz a milhares de mulheres que foram silenciadas. Ela vai lá e desafia aquela ideia romantizada da imigração, sabe? E mostra o poder imenso que o teatro tem para ser testemunha de verdades desconfortáveis, de capítulos da história que muita gente preferiria esquecer. A peça transforma uma dor imensa num testemunho poderoso e real. No final das contas, a história de Las Polacas deixa a gente com uma reflexão importante. O trabalho da Soares é um lembrete muito forte de que, às vezes, é preciso um artista para ir lá, cavar o passado e forçar a gente a lembrar. E isso faz a gente pensar, né? Quantas outras histórias ainda estão por aí, enterradas, só esperando alguém para contá-las?